Olá, pessoal. Aqui é a professora Jéssica, de Geografia. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre localização geográfica do Brasil. Vamos começar aqui falando sobre a posição geográfica do Brasil em relação aos continentes, a distribuição dos continentes no planeta. O Brasil está aqui, localizado no continente americano, né? Aí vamos lembrar que o continente americano ele tem uma extensão longitudinal muito grande, né? Então, ele é dividido aí em América do Norte, América Central e América do Sul. Então, o Brasil, em relação à posição geográfica, ele está aqui dentro do contexto América do Sul. Se nós olharmos também por outra aí, regionalização da geografia, o Brasil está dentro da América Latina, né? São países que abaixo aqui do México para baixo, formam aí um grupo de países que tiveram um processo de colonização diferenciado aqui dos Estados Unidos e do Canadá. Então, são países que vivenciaram colônias de exploração, né? Foram colonizados por espanhóis, portugueses, né? Então, tem essa característica que diferencia também culturalmente em relação aos Estados Unidos e ao Canadá. Então, o Brasil está localizado aqui na América do Sul e ele é um dos países mais extensos do mundo. Se você observar aqui na sequência, o Brasil é o quinto mais extenso do mundo. Além de ser o quinto mais extenso do mundo, o Brasil também detém de uma das maiores populações que nós temos atualmente no planeta, tá? Em relação aos dados oficiais, ele é o quinto mais populoso, só que tende a ser ultrapassado pelo Paquistão. Mas o Brasil, em tese, em localização, em tamanho de extensão territorial, ele é o quinto mais extenso, ficando atrás aí da Rússia, né? Canadá, China e Estados Unidos. Quando você olha esse mapa aqui da América do Sul, você observa que o Brasil representa muito em proporção territorial na América, né? Nessa parte mais ao sul. Ele é banhado a leste pelo Oceano Atlântico, em toda essa vasta área aqui litorânea, e ele é a oeste, faz fronteira com praticamente todos os países da América do Sul, tá? A exceção vai ser justamente o Equador e o Chile. Mas o Brasil faz fronteira com 9 países e um território que é justamente aqui, a Guiana Francesa, que não é um país independente, é um território ultramarino da França, e ele faz fronteira com toda essa galera aqui, Bolívia, Uruguai, Paraguai. E isso é bom em relação às questões comerciais, econômicas, né, ao turismo, mas também é um grande desafio para o governo brasileiro de fiscalizar toda essa fronteira terrestre aqui, porque é muito complicado, boa parte dessa fronteira não tem base militar, não tem bases de fiscalização que consiga aí, por exemplo, barrar o contrabando de armas, de drogas, né, a biopirataria. Então, também se mostra como um grande desafio para o território brasileiro, para o governo brasileiro administrar tudo isso. Olhando para esse mapa aqui, você observa toda a divisão administrativa do território brasileiro. O governo ele tem um órgão, que é o órgão federal que é responsável pela regionalização oficial, que é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa aqui é a regionalização oficial, região norte, centro-oeste, nordeste, sudeste e sul, tá? Então, o Brasil ele é dividido em 5 regiões administrativas, tendo a capital aqui, no Distrito Federal, que é a capital Brasília, é uma capital que é muito recente, a partir da década de 60, se tornou a capital do país. Lembrando que, historicamente, a nossa primeira capital foi Salvador, depois Rio de Janeiro, e na década de 60 passou a ser Brasília, principalmente aí governo de JK. Então, essa é a distribuição, nós vamos ter 26 estados e um Distrito Federal, 5 regiões administrativas, tá? A maior região, obviamente, é a região norte, em extensão territorial. A região com maior número de estados vai ser a região nordeste. Aqui, a região sudeste é a região mais desenvolvida economicamente falando, é a região também que é mais populosa. A região sul se destaca pelos seus indicadores sociais, de IDH, de longevidade, qualidade de vida. E o centro-oeste se destaca principalmente por ser uma região, né, onde tem o desenvolvimento da fronteira agrícola, né, a produção agrícola no Brasil é muito presente aqui, a soja, o milho,
aí o algodão, né? Toda a fronteira agrícola se desenvolve principalmente nessa região e também por ser uma região pouco populosa, pouco povoada, digamos assim. Então, região norte e região centro-oeste são regiões pouco habitadas, digamos, em relação às outras regiões. Outra questão que é importante tu lembrar que o Brasil, em relação à posição geográfica que ele está na região tropical. Predominantemente, seu território está na região tropical. O que isso quer dizer? Observando aqui o mapa, o Brasil, predominantemente, seu território está numa região que a gente chama de zona tropical da Terra. É a zona que recebe maior radiação solar ao longo do ano, fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, tá? É muito importante, vamos voltar aqui no mapa anterior, como eu falei, ó, aqui a linha do Equador vai passar por 4 estados brasileiros, que é o estado do Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. Então, veja que essa parte acima da linha do Equador está no hemisfério norte, no hemisfério setentrional da Terra. Então, o Brasil tem a maior parte, obviamente, das terras brasileiras estão no hemisfério sul, mas esse pequeno percentual, aqui cerca de 7% do nosso território, está no hemisfério norte. Além disso, ao sul, o Brasil é cortado por um trópico, que é o Trópico de Capricórnio. Ele vai passar pelos estados do Mato Grosso, do Paraná e de São Paulo. Abaixo do Trópico de Capricórnio, nós vamos ter uma outra zona climática, uma outra zona térmica da Terra, que é justamente a zona temperada do sul. E é isso que a gente observa aqui, ó. O Brasil, predominantemente, ele está numa área de climas quentes, de climas aí que eu vou ter predominando clima tropical, né? Por isso que na música do Jorge Benjor, ele vai citar, moro num país tropical. Só que abaixo aqui, ó, do Trópico de Capricórnio, na região sul e parte aí do centro-oeste, né, o sul do Mato Grosso do Sul e São Paulo, vão estar dentro de uma zona chamada Zona Temperada do Sul. Então, se na tua prova perguntar aí as zonas climáticas em relação às questões climáticas, né, você vai lembrar que o Brasil, predominantemente, ele está na zona tropical, mas abaixo dessa linha aqui a gente já inicia uma nova zona, que é uma zona onde predomina climas que eles são mais amenos, né? Em relação à maior parte do território brasileiro, são climas mais frios, onde eu tenho o predomínio de climas subtropicais. Aí aqui tem todo um contexto histórico de ocupação do território brasileiro. É para lembrar que o Brasil, ele hoje é um dos países mais extensos do mundo, mas nem sempre foi assim, né? No século XVI, aí no período das grandes navegações, vamos lembrar que o Brasil foi colônia de Portugal, né? E essa aqui é a primeira regionalização que nós temos do território brasileiro. Essa regionalização é o sistema de capitanias hereditárias, também chamado como sesmarias. Era uma divisão aí administrativa onde tinham os capitães donatários, né, que recebiam uma carta e que recebiam esses lotes aí, essas capitanias que eram divididas aí, né, como se fossem faixas, né, retilíneas, e cada uma recebia um nome, e esses capitães donatários ficariam aí responsáveis por estimular o desenvolvimento econômico, a vinda de pessoas, a ocupação, né? Claro que vocês vão ver ao longo da história que apenas 2 dessas capitanias deu muito certo, mas falando dessa regionalização em si, é baseada num tratado, o Tratado de Tordesilhas, do século XV, entre Portugal e Espanha, para estabelecer aí quais seriam as terras pertencentes a Portugal e quais seriam as terras pertencentes à Espanha. Nesse tratado, eles estabeleceram um meridiano de Tordesilhas e, a partir de 370 léguas da ilha de Cabo Verde, eles estabeleceriam que de leste desse Tordesilhas seria de Portugal e a oeste seria aí da Espanha, tá? Então, essas terras eram doadas a nobres, né, da coroa aí de Portugal, e eles ficariam responsáveis por cada uma dessas faixas. Além disso, uma das partes mais importantes para o crescimento, para o adentramento para o oeste do território brasileiro, ou seja, para o ganho de proporções territoriais que hoje nós temos, é as missões dos bandeirantes, as expedições, né, que iam em busca de escravos fugitivos, iam em busca de escravizar indígenas,
E também eles iam em busca de pedras preciosas, as chamadas também drogas do sertão. Isso foi muito importante, inclusive em algumas histórias, né? Tem alguns monumentos, eles partiam principalmente de São Paulo, tem alguns monumentos que valorizam a figura dos bandeirantes, que iam em busca de tudo isso e começaram a adentrar para além do Tratado de Tordesilhas e começaram a explorar áreas que seriam, na teoria, né, seriam da Espanha. E aí o Brasil começa a ganhar dimensões bem maiores do que realmente tinha ali a partir do Tratado do século XV, devido às expedições dos bandeirantes. Outra coisa que também vai influenciar vai ser aí os tropeiros, a atividade dos tropeiros, né, que trabalhavam com cavalos, mulas, a venda de carne, a comercialização, né, desses animais que vinham principalmente da região sul e iam para as principais áreas de consumo dessa carne. Então, eles faziam verdadeiras expedições no território brasileiro, o que vai ganhando, né, dimensões que não tinha a princípio aí a partir de Tordesilhas. Aqui é um mapa que vai mostrar os limites. O Brasil ele foi ganhando esses limites territoriais que hoje nós temos, principalmente aí, qual é o tratado mais importante que tu tem que estudar? É o Tratado de Madrid, do século XVIII, de 1750. Esse Tratado de Madrid vai se basear em um princípio romano, né, do uti possidetis, que é a terra pertence a quem a ocupa. Então, desse tratado, como a Espanha não estava utilizando essas terras, tem até aqui o limite, ó, o limite do Tratado de Tordesilhas, lembrando que os tropeiros, principalmente dessa região sul, eles passavam para essa área de abastecimento, e os bandeirantes, que saíam principalmente aqui de São Paulo, começaram a adentrar o sul, a região norte, essa região mais desocupada aqui nesse território. Então, o Brasil foi ganhando dimensões para além de Tordesilhas. Então, o Tratado de Madrid vai ser o tratado que vai garantir que as terras que eram ocupadas por portugueses, né, a partir desse princípio romano, vai aí pertencer ao território de quem a ocupa. Um dos últimos estados a ser anexados aí ao Brasil vai ser justamente no início do século XX, né, aqui está demarcado, que vai ser através do Tratado de Petrópolis, de 1903, né, 17 de novembro de 1903, o Acre anexado aí ao Brasil. Aqui é para a gente saber que o Brasil é um país, como a gente fala, equidistante. É um país que tem praticamente as mesmas dimensões de norte a sul e de leste a oeste. Se você for analisar aqui, ó, de norte a sul, eu tenho 4.394 quilômetros. De leste a oeste, eu tenho 4.319. É praticamente as mesmas distâncias. E o Brasil também, os pontos mais extremos do Brasil, eles têm nomes, né? É muito importante você estudar esses nomes, saber esses nomes e onde ficam. Veja que aqui, ó, o ponto mais extremo ao norte vai ser chamado de Monte Caburaí, que fica no estado de Roraima. Tá? Essa foto aqui é da região. Ao sul, nós vamos ter aqui o Arroio Chuí, que fica no Rio Grande do Sul, tá? Essa região aqui de um pequeno córrego, que arroio quer dizer córrego, né? E leste fica na Ponta dos Seixas, na Paraíba, e a oeste fica aqui na Serra da Contamana, na nascente do Rio Moa, né, no Acre. Então, esses são os pontos extremos do Brasil. Importante porque lá na tua apostila vai perguntar sobre uma região que fica exatamente aqui. E aí fica atento, porque, na verdade, o ponto mais extremo do Brasil é em Roraima, em Monte Caburaí, nessa região aqui de Planalto. Outra coisa que nós vimos já nas aulas anteriores é que o Brasil está totalmente a oeste de Greenwich e, devido a isso, ele tem todas as suas horas o quê? Atrasadas, né? O Brasil vai ter todas as horas atrasadas em relação a Greenwich. Então, vamos lembrar que, em relação aos fusos horários, né, nós tomamos como base uma circunferência de 360 graus e desses 360 graus, nós vamos dividir por 24, que é o movimento de rotação, que vai dar 15. Então, nós vamos ter 24 faixas de 15 graus cada. Então, são 12 faixas para leste, 12 faixas para oeste. O limite aqui vai ser a linha internacional da data. Ela define o fim e o início de um hemisfério, tá?
A partir, por exemplo, aqui, ó, desse lado aqui ainda é domingo, e se eu passar para o outro lado da linha, já é segunda-feira. Porque a gente já estudou que de leste para oeste, né, o movimento aparente do Sol, ele vai determinar aí os dias e as noites. Então, enquanto aqui ainda está finalizando o dia, aqui já vai começar a segunda-feira. Então, o Brasil está totalmente a oeste de Greenwich, todas as horas atrasadas, tá? E aí, interessante porque, vamos passar aqui, ó. Quando eu falo de fuso horário brasileiro, o Brasil, o primeiro fuso, representa o conjunto de ilhas, né? São Pedro, São Paulo, Fernando de Noronha, Atol das Rocas. Esse é o primeiro fuso brasileiro. Aí você está vendo aqui menos 2 horas. Sabendo que eu tenho um aumento ou uma diminuição, aí no caso das horas, né? A cada 15 graus. Então, se eu tenho menos 2 horas em relação a Greenwich, aqui eu vou ter a longitude 30 graus, tá? 30 graus a oeste. Esse fuso aqui, o Brasil tem 4 fusos, como vocês estão observando, está a menos 3 horas de Greenwich, ou seja, está a 45 oeste, tá? Esse fuso aqui está a 3 horas do horário oficial de Greenwich, que é a hora legal. Então, aqui vai ter o horário oficial do país, que é o horário aqui de Brasília, certo? Depois nós vamos ter aqui o terceiro fuso, que está aqui de azul, 4 horas de diferença em relação a Greenwich. Então, eu vou ter o quê? 45, 60 graus. 60 graus de longitude. E, por último, a última faixa de horário do território brasileiro vai ser a menos 5 horas de Greenwich, ou seja, a 75 oeste, tá? Que fica o Acre e o sudoeste do Amazonas. O único estado brasileiro que tem 2 horas diferentes, assim, digamos, 2 horários dentro do seu território, vai ser justamente o Amazonas. E aqui a gente finaliza com um conteúdo que o Brasil não adota mais, tá? Depois do último governo agora, o governo mais recente, o governo federal, o Brasil não adota mais o horário de verão. Mas o que seria o horário de verão? Não é só adotado pelo Brasil, por vários países, né? A ideia principal do horário de verão, obviamente, ele vai acontecer quando a gente estiver aí por volta, aqui no Brasil, é por volta de outubro a fevereiro, quando acontecia, tá? Por volta aí da primavera, aí nós vamos começar o verão, e aí você vai ter a adoção desse horário que vai adiantar os relógios em 1 hora para o aproveitamento da energia solar, para a economia de energia, né? Diminuição do consumo de energia. Quem adotava o horário de verão aqui no Brasil? Região centro-oeste, sudeste e sul. A região norte e nordeste não adotava o horário de verão, como mostra aqui no mapa. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, quero que vocês me mandem aí uma mensagem, tá? Nossa aula aqui rapidinho, só para a gente saber os conteúdos em relação à localização do Brasil. Então, valeu, obrigada.